estamos a falar agora, neste momento, alguém já teve um infarto, um ataque cardíaco a cada 40 segundos. E vai haver uma morte a cada 36 segundos por doenças cardiovasculares. O cancro, como já falamos várias vezes, é uma das principais causas de morte a nível mundial, tendo sido responsável por quase 10 milhões de mortes em 2020. A doença de Alzheimer, juntamente com outras demências, é a sexta causa de morte no mundo. 60% dos adultos têm uma doença crónica e 40% de todos os adultos têm duas ou mais doenças crónicas. Então a pergunta que se coloca é: por que é que isto está a acontecer? Há de facto uma semelhança subjacente a todos estes problemas de saúde, um elo que liga estas doenças e cada um destes problemas é de natureza inflamatória. Nós, infelizmente, vivemos na era da inflamação. Portanto, a palavra inflamação vem de inflamare, que significa pegar fogo. Portanto, é uma reação normal, desejável, uma reação de defesa do organismo frente a uma agressão. É um processo natural, portanto, e não é inespecífico. E o normal que aconteça é que há uma lesão, há uns mediadores que são umas moléculas que entram no momento em que existe uma lesão, vamos pensar num corte que é mais fácil, e há depois uma resolução da inflamação. Quando existe esta resolução da inflamação, significa, por exemplo, vamos pensar num corte numa ferida, significa que houve uma cicatrização da pele, houve uma cicatrização dos tecidos e tudo se resolveu. E tudo se resolveu perfeitamente. Quando existe uma cronicidade em relação à inflamação, há um termo que se chama inflamação silenciosa ou inflamação crónica persistente e, portanto, isto é, digamos, uma patologia, ok? Torna-se, portanto, uma doença. É como se houvesse uma resolução da inflamação falhada. Porquê que isto é muito importante? Porque nós temos um estímulo inicial, que é o estímulo que dá origem à inflamação. Vamos ter o processo inflamatório normal, que é o que chamamos uma inflamação aguda, com uma resposta imunológica do nosso corpo, com uma resposta dos tecidos. Há a resolução da inflamação e resolve-se a inflamação. Quando existe uma falha na resolução, ou quando, a partir do estímulo inicial, por algum motivo, o meu corpo tem uma inflamação excessiva, isto transforma-se numa resposta imunológica ou numa resposta tecidular excessiva. Há, portanto, uma falha na resolução da inflamação e isto é o que leva ao que chamamos as doenças inflamatórias crónicas ou a inflamação crónica persistente ou inflamação silenciosa, a inflamação não resolvida. E esta inflamação não resolvida, o doente já não tem os sintomas clássicos de uma inflamação inicial, digamos assim, com o edema, não é? Se eu me magoo, tenho edema, está vermelho, está quente, está inflamada, a minha mão está inflamada, mas quando aparentemente eu tenho a resolução da inflamação, mas que não houve esta resolução da inflamação, então eu tenho aqui uma inflamação não resolvida que vai ser uma causa depois de várias doenças, como, por exemplo, doenças autoimunes. E isto é, sem dúvida, muito importante. Então, nós temos os
como é que eu vou dizer, os triggers, os disparadores, aquilo que pode levar a uma inflamação, sem ser só que nós pensamos num corte. O que é que nos pode levar a uma inflamação? Pode nos levar a uma inflamação, sem dúvida, aos cortes, as lacerações, uma punhalada, tudo isto me leva a uma inflamação. Um trauma, se eu parti um osso, se eu tenho um hematoma, leva-me a uma inflamação. Se eu tenho uma reação alérgica, leva-me a uma inflamação. Se eu tenho uma queimadura solar ou se eu tenho uma queimadura no fogão, leva a uma inflamação. Mas também as infecções, se eu tenho uma infecção, tenho uma inflamação concomitante, se tudo correr bem. Se eu tenho um químico, se eu trabalho se o meu trabalho tenho a exposição a químicos ou a irritantes, eu tenho uma inflamação. E isto pode de facto ser conduzido a uma resolução desta inflamação e está o problema resolvido, ou ter como eu já expliquei, a inflamação não resolvida, mantém-se uma doença sem que eu tenha os sintomas agudos daquilo que nós chamamos de inflamação aguda, não resolvida, e eu posso ter doenças cardiovasculares, cancro, artrite reumatoide, doenças autoimunes, doenças neurológicas, Alzheimer, entre outras. Então, sem dúvida que fatores sociais, ambientais, fatores de estilo de vida promovem esta inflamação crónica sistémica persistente. E esta inflamação crónica sistémica é que pode levar a várias doenças que coletivamente representam uma causa de morte ou causas de morte muito importantes no mundo, digamos assim. Então, a promoção desta inflamação crónica silenciosa, chamada também de baixo grau, não infecciosa, leva a uma diminuição do meu sistema imunitário e leva a alterações major nos meus tecidos e nos meus órgãos, assim como a alterações na minha fisiologia celular normal. Então, quando eu tenho inflamações crónicas, quando eu sou sedentária, se eu tenho excesso de peso ou obesidade, se eu tenho uma disbiose intestinal muito importante, ou seja, mesmo que eu vá fazer cocó todos os dias, se o meu intestino tem uma alteração da sua flora intestinal, se a minha dieta é uma dieta pró-inflamatória, se eu não durmo, se eu tenho insónia, se eu tenho muito stress, se eu estou exposta a xenobióticos, que quase todos estamos, tudo isto me leva, ainda que eu não tenha sintomas de calor local, se eu tenho uma inflamação aqui, mas uma inflamação do meu tecido, do meu tecido conjuntivo, aquilo que se chama a matriz extracelular. Então, eu estou inflamada e isto pode me levar depois a ter quê? A ter, sem dúvida, doenças cardiovasculares, a ter cancro, a ter doenças autoimunes, a ter depressão e ansiedade por inflamação crónica, a ter doenças neurodegenerativas, a ter osteoporose, por exemplo, a ter um envelhecimento patológico e, sem dúvida, a ter problemas de obesidade e diabetes. Falo nos xenobióticos porque, de facto, nos últimos 200 anos a expansão da urbanização levou a um aumento muito grande da exposição a vários xenobióticos. Os xenobióticos encontram-se no ar poluído, nos resíduos perigosos, nos produtos químicos industriais, no tabaco, nos produtos de limpeza, nos produtos de maquiagem, no verniz das unhas, e os xenobióticos alteram as vias de sinalização molecular que estão subjacentes à inflamação. Também, sem dúvida, que o estilo de vida que estamos a viver, com muitas dificuldades, com prazos para cumprir, cheio de frustrações, com muitas exigências, este estilo de vida já é um estilo de vida de stress, quer dizer, nós já não estamos a viver calmos nem relaxados, nós já estamos a viver acima daquilo que devíamos viver, em termos de calma e de tranquilidade. E como é que isto se processa? Quando eu tenho chamamos a isto um agente estressor, ou seja, eu tenho um momento de stress,
e pode variar aqui de acordo com a minha genética, de acordo com a minha experiência de vida, com o meu traço de personalidade. Eu posso lidar melhor com o stress do que a minha irmã gêmea nas mesmas situações, e eu vou ter uma resposta a este stress, e esta resposta ao stress é aquela que nos vai dar ou não uma resposta mais patológica do corpo. Então, se eu resolvo muito bem o stress, ou seja, eu estou em stress, mas eu estou em stress uma semana porque tenho que entregar um prazo no meu um artigo para o meu trabalho, ou tenho que cumprir com determinada situação numa semana, e depois eu resolvo este stress e fico bem. Mas se eu tenho, por exemplo, um chefe que me incomoda, que me aborrece, que me pressiona, que me está permanentemente a exigir mais e mais, e que me está a impor, e que além disso é desagradável para mim, portanto que me causa um certo desconforto, e eu entro, portanto, em stress crónico, que eu não consigo lidar com esta situação. E isto tem efeitos metabólicos, que eu posso engordar à custa do stress, tem efeitos imunes, eu posso ficar doente à custa do stress, tem efeitos neurológicos, eu posso ficar deprimida à custa do stress, e tem efeitos depois respiratórios, cardiovasculares, etc.